Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Beleza, professor Gilmar aqui chegando com mais um tema bacana pra gente, orações coordenadas. E para entender orações coordenadas, a gente precisa entender o que é coordenação, que é um termo da sintaxe. Portanto, a gente vai falar de processo sintático. Um processo sintático entre o quê? Entre palavras, sintagmas, frases e orações. Mas nesse vídeo nós vamos tratar apenas das orações. Então, processo sintático entre orações, tudo bem? E o que é uma oração mesmo? Bom, para falar de oração coordenada, precisamos entender o que é oração. A oração, portanto, vai ser sempre constituída por verbo. Um verbo, dois verbos, três verbos, aí depende de como a oração vai ser organizada. Veja um exemplo. Naus saem de Sagres e deixam infantes, partem de portos e deixam mortos, sangram amores e rumam ao longe. Esse é um poema escrito por Ana Maria Machado, intitulado Naus e Nós. Naus, para quem não sabe, são navios. Sagres é o porto de onde os navios saíam durante as grandes navegações. E os infantes são os filhos, daqueles que saíam nas viagens. Muito bem, vamos analisar então os três primeiros versos desse poema. Naus saem de Sagres e deixam infantes. Beleza, se nós falamos que a oração é constituída por verbo, vamos localizar então esses verbos. Onde é que eles estão? Nós temos aí um período, que vai até o ponto final. O primeiro verbo aparece então, saem, e o segundo, deixam. Qual é a primeira oração então? Naus saem de Sagres. Essa é a nossa primeira oração. E a segunda oração, e deixam infantes. Agora o que eu quero que vocês notem é o seguinte, a segunda oração está unida à primeira através de uma conjunção. Bacana, certo? Até aí tranquilo, Então, para localizar a oração, localiza o verbo. Vamos ver este outro exemplo. Naus saem de Sagres, partem de portos e deixam mortos. Quantas orações eu tenho nesse período aí? Então, vamos ver os verbos. Saem, partem e deixam. Muito bem, então eu tenho três verbos, portanto eu terei três orações. A primeira oração, naus saem de Sagres, a segunda, partem de portos e a terceira, deixam mortos. Agora, a última também está unida à anterior por uma conjunção, mas você percebe que isso nem sempre vai acontecer, porque partem de portos não foi unida à anterior através de uma conjunção. E o que isso quer dizer? É uma peculiaridade importante e que vai dar o nome do nosso tema. Quando uma oração se une à anterior por conjunção, ela é chamada oração coordenada sindética. Portanto, deixam infantes e deixam mortos são orações coordenadas sindéticas. E aquelas que não se unem por conjunção são chamadas oração coordenadas assindéticas, partem de portos. Tudo bem, eu entendi que a oração coordenada sindética e assindética são aquelas que vão ou não se unir por conjunção. Beleza, mas o que é uma oração coordenada? Eu ainda não entendi. São as orações, na verdade, que dentro de um período terão funções independentes. Essas orações não exercerão função sintática uma sobre a outra, mas sim apenas manterão uma relação no nível do significado, no nível semântico. Elas são independentes de forma que eu consigo escrevê-las de maneira separada. Naus saem de Sagres, naus partem de portos e naus deixam infantes. Percebam então que sozinhas essas orações se sustentam? Elas se sustentam independentemente. Isso quer dizer o quê? Que dentro do período elas são coordenadas. Por quê? Elas são independentes. Uma só vai exercer função sobre a outra no nível semântico, no nível do significado, do sentido, certo? Muito bem, então quais são os tipos de oração sindética, que são aquelas que vão nos importar? Porque a assindética não tem classificação, é simplesmente assindética, acabou. Agora, as orações sindéticas possuem classificações. E quais são elas? Vamos ver os tipos então. Eu tenho oração sindética aditiva, certo? Que é aquela que expressa a ideia de adição, o nome já diz, é uma aditiva. Tudo bem? O rapaz trabalha e estuda. Vejam aí a conjunção e adicionando a última oração à primeira. O rapaz não trabalha nem estuda. Vejam aí a conjunção nem adicionando essa informação negativa de não estudar à primeira oração. O rapaz não trabalha nem estuda. Então aí nós temos as conjunções aditivas que indicam essa ideia de adição, que são quais conjunções? E a conjunção nem.
Estamos falando apenas das conjunções, porque existem locuções conjuntivas, mas por enquanto vamos falar das conjunções apenas. Além das aditivas, eu tenho as orações sindéticas alternativas. Por que alternativas? Porque vai indicar a ideia de alternância. Vamos ver aí os exemplos. O rapaz trabalha ou estuda. Olha a conjunção ou indicando essa alternância. Ora o rapaz estuda, ora trabalha. Novamente a ideia de alternância, né? Num determinado momento estuda, no outro determinado momento trabalha. Então, as alternativas, o nome já indica também, alternativa, alternância, né? São ideias aí que se alternam. E as conjunções? Ou, seja, seja, quer, quer, ora, ora. Além das aditivas e alternativas, nós também teremos as adversativas. O que quer dizer adversativa? Bom, a adversativa traz a ideia de oposição ou contraste. O rapaz trabalha, mas estuda, certo? Então aí a gente pode ter uma ideia de contraste, né? Expressa contraste entre os dois fatos ou ideias apresentadas. Mas também eu posso ter uma outra noção aí. Vejam esse exemplo. A chuva foi violenta, mas não derrubou as árvores. Novamente, a conjunção mas. Aqui nós temos uma quebra de expectativa, na verdade, em relação ao fato mencionado anteriormente. Porque, apesar de a chuva ter sido violenta, as árvores não foram derrubadas. Então, houve uma quebra de expectativa gerada na oração anterior. Conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, e elas são intercambiáveis. Também nós temos as orações sindéticas explicativas, que são as orações usadas quando nós temos um período iniciado por uma oração que indique ordem, conselho ou suposição. Faça suas tarefas, rapaz, porque somente frequência às aulas não basta. A primeira oração, faça suas tarefas, é uma ordem ou um conselho. E o que vem depois dessa ordem e o conselho? Uma explicação. Eu estou explicando o porquê dessa ordem, o porquê desse conselho. E as conjunções? Pois, porque, porquanto e apenas que. Também nós temos as orações sindéticas conclusivas. Essas orações sindéticas conclusivas vão expressar o quê? Elas vão expressar a conclusão em relação à ideia expressa na oração anterior, certo? O rapaz trabalha muito, portanto, não tem tempo para o estudo. Vejam a conjunção portanto indicando essa conclusão. Quais são as conjunções conclusivas? Portanto e logo. Também o pois, usado após o verbo. Vejam esse exemplo. O rapaz trabalha muito, não tem, pois, tempo para o estudo. Perceberam que a conjunção pois apareceu depois do verbo ter? Tem. O rapaz trabalha muito. Não tem, pois, tempo para o estudo. Todas as vezes em que a conjunção pois for usada após o verbo, na oração em que ela se encontra, essa conjunção, pois, terá a ideia, o sentido conclusivo, indicando, portanto, uma conclusão. Muito bem? Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva, compartilhe, curta aí, indica para um amigo e nos vemos na próxima. Bye, bye!